Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. De poder estar aqui compartilhando hoje essa mensagem com vocês. Agradeço pelo carinho, pastor Guido, a pastora Renata. Estou aqui com a minha esposa. Estou aqui com algumas ovelhas também que vieram nos prestigiar. Hoje prestigiar essa igreja, né? E eu estou muito feliz de poder fazer parte desses 3 anos da Atitude Saracuruna. E eu sei que Deus tem grandes coisas para essa igreja, grandes coisas para a sua vida e grandes coisas para que o reino dele possa ser expandido através dessa igreja, amém? E eu tenho uma palavra hoje. Deus colocou uma palavra no meu coração, uma palavra que eu já preguei na nossa igreja, e essa palavra me mexeu muito comigo, e ela vem mexendo comigo, principalmente nesse final de ano. Nós estamos comemorando hoje 3 anos da Atitude Saracuruna. Talvez se eu chegasse para você e te perguntasse assim: o que você tem a dizer da Atitude Saracuruna nesses 3 anos? O que você viveu dentro desses 3 anos? Algumas pessoas certamente falariam assim para mim: pastor, foram 3 anos de muitos desafios. Foram 3 anos de muita luta, de muita batalha. Eu até pensei de vez em quando em desistir, porque as lutas eram bem grandes, as adversidades, porque fazer a obra de Deus é trabalhoso mesmo, a gente sabe disso. Mas eu tenho certeza, se eu perguntar para algumas outras pessoas, elas vão me responder assim: pastor, olha, foram os 3 melhores anos da minha vida. Como eu aprendi trabalhando nessa igreja. Como que eu vivi coisas extraordinárias com o Senhor. Foi um desafio muito grande, pastor, mas eu cresci muito nesses 3 anos. Vocês perceberam a diferença? Perceberam a diferença? A psicologia vai dizer pra gente que existem 2 estados mentais. E nós chamamos um de paranoia e pronoia. E quais são as diferenças desses 2? Paranoia significa acreditar que pessoas ou entidades conspiram para te enganar, explorar ou de alguma forma prejudicar você. Para resumir isso aqui, paranoia, a pessoa que vive paranoica, né? É aquela pessoa que acha que tudo que acontece é para poder prejudicar ela. Quem aqui conhece uma pessoa assim? Todos nós, né? Já viram aquelas pessoas que acham que o mundo gira em torno do seu umbigo? Que elas falam: nossa, o Flamengo perdeu hoje, a culpa é toda minha. Foi porque eu torci para ele ganhar. Tem gente que é assim. Tem gente que pensa que tudo que acontece de ruim é para prejudicar ela. Mas existe a pronoia. O que é a pronoia? A pronoia é o oposto da paranoia. A pronoia significa a crença que o mundo e as pessoas ao redor conspiram para o seu benefício. Para resumir isso aqui, já perceberam aquelas pessoas que estão sempre com a autoestima lá em cima? Que às vezes acontece até algo que é um desafio na vida delas, mas ela fala assim: não, tá acontecendo isso comigo porque eu sei que o Senhor está me tratando, porque Ele tem bênçãos poderosas para a minha vida. Eu sei que esse desafio, esse gigante se levantou, mas ele vai ser derrubado, porque o Senhor já está à minha frente derrubando o gigante. Conhecem pessoas assim? Pessoas que estão sempre para cima, sempre confiando em Deus e sempre liberando palavras de vencedores. Pastor, por que você está falando isso hoje? Porque, queridos, nesses 3 anos da Atitude Saracuruna, vocês precisam entender uma coisa. É muito importante sabermos a diferença de paranoia e pronoia. Sabe por quê? Porque a maneira com que você se porta é a maneira com que você enxerga a sua vida. Você sabia disso? Você vai se portar exatamente da maneira como você enxerga a sua vida. E Mateus 6 vai dizer para a gente: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essa palavra de hoje é uma palavra muito importante para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque existe um personagem bíblico que ele chamou a atenção de Deus pela maneira com que ele se portava diante dos desafios da vida. E a palavra que Deus tem para a gente hoje é uma palavra para que a gente possa se portar de uma forma diferente do que a gente tem se portado. Porque os desafios da vida, eles não servem para nos paralisar, eles servem para nos impulsionar. Você crê nisso? Pastor, como assim me impulsionar? Tenha certeza que cada desafio que você passa, Deus está tratando algo importante na sua vida e te preparando para algo grandioso que Ele já preparou para você. Você precisa entender isso hoje. Pastor, qual o texto então? Abra sua Bíblia em Números, capítulo 14. Nós vamos falar a história de um homem que tinha uma postura que chamou a atenção de Deus. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando de Caleb. Números, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 24. Números 14, do verso 1 ao verso 24, e o texto diz o seguinte: Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? E eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem para sobre eles, e vais adiante dele numa coluna de nuvem e de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: O Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometestes, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não as deixe em pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: Eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes,
nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas com meu servo Calebe tenho outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Amém. Queridos, você pode continuar com a luz acesa? Eu gosto de olhar nos olhos do pessoal. Qual é o contexto aqui, queridos? No capítulo, a gente precisa voltar um capítulo antes para a gente entender isso que nós lemos. No capítulo 13 de Números, Moisés, Deus dá uma ordem para Moisés. Fala para Moisés: olha, filho, você vai pegar e você vai enviar alguns espiões, aqueles espias, né? Para que eles possam ir à terra que eu prometi para vocês, e eles vão fazer uma análise dessa terra. Eles vão lá e vão avaliar a terra que eu prometi para vocês. Então Moisés junta as 12 tribos e ele pega um representante de cada tribo e ele envia para que pudesse ir até a terra prometida e espiar a terra. 40 dias depois, esses líderes, esses 12 líderes, eles voltam, né? Eles voltam com um relatório. Então Moisés pergunta: e aí, o que vocês viram? 10 dos 12 entregam um relatório extremamente negativo para Moisés. Por quê? Eles falam: olha, Moisés, é o seguinte, a terra é boa, tem fruta, tem leite, tem mel, mas cara, é muito difícil a gente entrar lá, é praticamente impossível, porque as cidades são fortificadas, existem gigantes, não tem como a gente adentrar essa terra e tomar posse dela. Quando Josué e Calebe ouvem isso, eles também estavam nessa comitiva. E eles falam: não é nada disso. Pelo contrário, a terra que Deus está nos dando é excelente. A gente precisa tomar posse porque essa terra já é nossa. Deus prometeu para a gente. Deus já prometeu para a gente, então a gente só precisa tomar posse e viver o extraordinário e desfrutar tudo que Ele já preparou para a gente. Aí o que acontece? Eles ficam nessa discussão. E aí a gente entra no capítulo 14, que é esse que nós lemos. O que acontece no capítulo 14? No capítulo 14, quando o povo ouve o relatório negativo dos 10 espias, o povo começa a chorar. O povo se desespera. Por quê? Eles acabaram caindo naquele relatório negativo dos 10 espias. Então eles ficaram desesperados. Sabe qual foi o pensamento deles? Vamos voltar para o Egito. Vamos fazer o seguinte: vamos largar tudo isso aqui, vamos voltar para o Egito, vamos levantar um novo líder para a gente não quer mais saber de Moisés, e se a gente tiver que morrer, que passar sufoco, a gente passa no Egito, era bem melhor a gente ficar lá, porque eu não sei o que Deus quis fazer com a gente, de tirar a gente da escravidão, para trazer a gente para cá, para a gente ficar sofrendo agora, para entregar as nossas mulheres e os nossos filhos como despojos de guerra. Olha o que o povo fez. Quando Moisés e Arão ouvem isso, eles se jogam com o rosto em terra e ficam desesperados com essa situação. Josué e Calebe, eles rasgam as vestes e eles falam: vocês estão malucos, cara? Vocês enlouqueceram. A terra que Deus prometeu para a gente é boa, é só a gente ir tomar posse, porque Deus vai à frente, já aconteceu. Você acha que o povo gostou dessa palavra de Josué e Calebe? Sabe o que o povo fez? O povo estava planejando para apedrejar os dois, para acabar com os dois. Miserável esse povo, né? Eu sempre digo uma frase, eu gosto muito de repetir ela: qualquer semelhança não é mera coincidência, porque muitas vezes nós parecemos com esse povo. E aí, queridos, sabe o que acontece depois disso? Deus, quando vê aquela cena, Deus vai falar com Moisés, fala assim: Moisés, eu vou te falar uma coisa, cara, não está fácil não, esse povo não merece nada. Sabe o que eu vou fazer, Moisés? Eu vou enviar pragas para matar esse povo, para destruir esse povo, porque esse povo não merece, esse povo não crê em mim. Eu fiz vários milagres, eu tirei esse povo do Egito, eu enviei o maná, eu protegi eles com coluna de nuvem, coluna de fogo, eu abri o mar vermelho, eu fiz tudo por esse povo, e esse povo não confia em mim, não acredita em mim. Eu vou acabar com esse povo. Moisés, quando ouve isso, Moisés já estava cansado, sim ou não? O que Moisés poderia ter feito? Senhor, mata mesmo, eles merecem. Acaba com esse povo mesmo. Eu acho que se fosse um de nós, hein, dificilmente esse povo ia estar contando história. Mas aí Moisés era um intercessor. Moisés era um líder de excelência. E sabe o que ele fez? Ele falou: Senhor, eu te peço que o Senhor não faça isso não.
Não faz isso não, Senhor. Sabe por quê? Porque esse povo vai ouvir essa história por toda a terra. Esse povo vai ouvir que o Senhor tirou o nosso povo do Egito e trouxe esse povo para a terra prometida. Mas se o Senhor acabar com esse povo, sabe o que os egípcios vão dizer? Vão dizer que o Senhor não conseguiu cumprir aquilo que o Senhor pensou em cumprir. E porque o Senhor não conseguiu levar esse povo para a terra prometida, o Senhor matou esse pessoal no meio do caminho. Será que vale a pena fazer isso, Senhor? Olha Moisés dialogando com Deus, negociando com Deus. Aí Deus fala, tá bom, Moisés, faz o seguinte, eu já te perdoei, mas vou te falar uma coisa, Moisés. Nenhuma dessas pessoas que não creram em mim, que não confiam em mim, eles não vão desfrutar da terra prometida. Eles não vão nem sentir o cheirinho do mel que tem lá. Eles não vão comer uma fruta daquele lugar, exceto uma pessoa. Quem era? Caleb. Porque ele fala, meu servo Caleb, ele tem um outro espírito e me serve com integridade. Queridos, esse texto ele fala muitas coisas para a gente, sabe por quê? Porque eu não tenho dúvidas que se a gente tiver um espírito parecido com o espírito de Caleb, eu tenho certeza que os 3 próximos anos da Atitude Saracuruna vão ser explosivos, extraordinários. Eu não estou falando só da igreja de espaço físico, não. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando do seu casamento. Eu estou falando da sua vida financeira. Eu estou falando da sua vida espiritual. Eu estou falando dos seus negócios. Estou falando de tudo aquilo que é seu. Porque se nós tivermos esse espírito de Caleb e servirmos a Deus com integridade, você pode ter certeza que a sua vida, ela vai mudar da água para o vinho. Eu não tenho dúvidas disso. Mas aqui existem algumas lições que a gente precisa compreender. Porque se Deus falou que a postura de Caleb foi uma postura boa, se chamou a atenção de Deus, e ele, mesmo no meio daquele povo que não merecia nada, foi alguém que Deus falou, esse aqui vai viver. Será que a gente não tem muita coisa para imitar desse homem? Será que a gente não precisa se espelhar nele para vivermos as promessas de Deus e tomarmos posse da terra prometida que ele separou para mim e para a sua vida? Pastor, o que nós aprendemos sobre o espírito de Caleb? Primeiro, nós aprendemos que devemos nos libertar da mentalidade de escravos. A primeira coisa que a gente precisa entender. Você quer viver algo extraordinário na sua vida? Comece a se libertar hoje da mentalidade de escravo. Por que isso, pastor? Versos de 1 a 4. Os versos de 1 a 4 vão dizer para a gente, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Queridos, Deus tinha prometido para esse povo uma terra maravilhosa. Deus tinha prometido para esse povo algo extraordinário. E Deus vinha cumprindo a sua promessa desde a retirada deles do Egito. Porque já foi algo miraculoso, já foi algo extraordinário, já foi algo grandioso demais. E Deus cuidou desse povo, e Deus foi caminhando com esse povo, entregando para eles tudo que eles precisavam para que eles pudessem chegar na terra prometida. Só que aqui, nessa dificuldade agora, depois de ouvir relatórios negativos, sabe o que esse povo quer fazer? Esse povo quer voltar para a escravidão. Esse povo que agora está livre, que Deus os livrou, agora por conta de uma adversidade, por conta de um relatório negativo, por conta de algo que não está muito legal na vida deles, sabe o que eles acharam? Vamos voltar para a escravidão. Deixa eu te falar uma coisa. A pior decisão que você pode tomar na sua vida é querer voltar para um lugar onde Deus te tirou. Tem muita gente querendo voltar para o Egito. Eu conheço pessoas que não podem passar uma dificuldade financeira que falam assim, pastor, na época que eu estava no mundo eu prosperava como ninguém. Claro, fazendo coisa errada. E aí Deus te tira desse lugar e você está pensando em voltar? Você quer voltar para o Egito? Você quer voltar para a escravidão? Deus te libertou, Deus tem uma terra prometida para você, Deus preparou tudo o que você precisava para você tomar posse de um lugar e desfrutar dele, das melhores coisas, e você quer voltar para o Egito? Sabe qual é o nome disso? Mentalidade de escravo. Pessoa que está livre de corpo, mas a sua mente continua cativa. Tem muita gente agindo assim. Você quer viver 3 anos extraordinários nesse lugar?
Você quer viver os próximos 3 anos de uma forma intensa, de uma forma assim abundante em tudo que você colocar a mão para fazer? Se liberte hoje da mentalidade de escravo, porque o Senhor te tirou da escravidão para que você pudesse ser livre e desfrutar das melhores coisas a partir de hoje. Os desafios da vida, eles são pedagogia de Deus. Eu sempre falo isso, quase todo domingo eu falo isso. Para o cristão, desafio é pedagogia de Deus. Deus está te preparando, Deus está te ensinando, Deus está fazendo com que você entenda que você precisa ser dependente dEle, que você precisa amadurecer em algumas áreas da sua vida. Pedagogia de Deus. Agora, você acha que Deus vai te tirar do Egito para poder te jogar de novo na escravidão? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quer viver algo extraordinário? Se liberte hoje da mentalidade de escravo. Deus tem planos maiores para a sua vida. Tome posse disso em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, o que a gente aprende com o espírito de Caleb? Nós aprendemos que os murmuradores não podem nos influenciar. Pastor, por que isso? Versos de 6 a 9. Versos de 6 a 9 vão dizer para a gente: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Queridos, o povo começa a demonstrar uma vontade louca de voltar para o Egito, inclusive de levantar um novo líder para guiá-los de volta para a escravidão. Imagina o povo chegando, marchando lá, falando assim: ó, toma, coloca a algema de novo, começa a humilhar a gente, começa a espancar a gente, porque a gente não acreditou naquela falácia de Deus de terra prometida. Imagina essa cena. Imagina essa cena. Era exatamente isso que o povo queria viver. Por quê? Porque os 10 espias vieram com um relatório negativo e eles foram influenciados por esse relatório negativo. Tem muita coisa que você não vive na sua vida, sabe por quê? Porque muita gente que murmura, que vive de negatividade, fica te influenciando. Tem gente que reclama de tudo, já perceberam? Tem gente que passa um desafio ínfimo que seja, já começa a murmurar, ou começa a ouvir pessoas que só murmuram. Quem você conhece que só murmura que prospera? Ninguém. Porque Deus é um Deus que ama a gratidão. Deus é um Deus que ama que quando nós reconhecemos quem Ele é, o que Ele faz por cada um de nós. Só que tem gente que reclama de tudo. Esse povo aqui começou a reclamar. Quer dizer que Deus tirou a gente de lá para fazer a gente sofrer aqui e não sei o quê. E começaram a reclamar. E aí, queridos, é interessante que Deus já tinha garantido para esse povo algo extraordinário, mas eles estavam querendo retroceder para a antiga vida. Por quê? Ouvi os murmuradores. Eu lembro quando eu assumi a igreja em Caxias, a igreja estava com um problema muito grande lá, né? Nós tivemos o culto de posse, assumimos a igreja, né? Eu era um pastor muito novo, eu tinha 13 dias de consagração, então não sabia nada, estava muito cru ainda, muito. Assumi a igreja. Aí o primeiro culto, né? Aquele culto de festa de posse, todo mundo veio da sede, a igreja lotada. Quando chegou no culto seguinte, 6 pessoas no culto. E eu recomecei o projeto lá com 6 pessoas. Há 4 anos atrás. Aí, né? Um belo dia eu falei assim: vou chamar um cantor para poder participar aqui com a gente. Poxa, vai ser legal, a gente vai fazer uma festa aqui. Aí já tinha lá para suas 20 e poucas pessoas. E eu levei um cantor. Aí o cantor chegou lá comigo na hora da gente jantar. O cantor chegou para mim e falou assim: pastor, há um desafio aí na igreja. Eu falei: rapaz, a igreja aqui praticamente zerou porque teve um problema grande e tal. Mas a gente está aqui, cara, a gente está amando esse povo, a gente está cuidando desse povo. E a gente está muito feliz com a oportunidade que Deus deu para a gente de fazer, né, algo novo aqui, de viver algo novo com esse povo. Ele falou: mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui em Caxias é um problema, pastor. Eu falei: por quê? Porque Caxias é conhecido como lugar que mata pastor. Você imagina eu, 2 meses de pastor ouvindo isso, a perna. Eu falei: como é que é o negócio? Não, Caxias é conhecido como cemitério de pastor. Eu falei: nossa,
Rapaz, vou comprar até minha lápide. Eu falei, como assim? Me explica isso. Ele falou, eu conheço muitos pastores aqui em Caxias. Sabe o que acontece? O pastor fica 2 anos aqui, ou ele enlouquece e se suicida, ou ele enlouquece e abandona o ministério. Eu falei, rapaz, na hora o Espírito Santo me tomou de um jeito, e o Espírito Santo começou a ministrar em mim, é com você diferente. Você não vai tomar posse disso. E o Espírito Santo começou a falar comigo, eu falei assim com ele, eu falei, olha, então nós temos um problema. Ele falou, qual? Eu falei, se esse lugar é um cemitério de pastor, eu creio que Deus me trouxe para cá para acabar com esse título. Eu vou viver algo diferente aqui. Eu vou viver um tempo novo, porque o Senhor, não é possível o Senhor mandar um pastor com 13 dias de consagrado para uma igreja que está acabando, um pastor que não tem noção de nada. Não é possível que ele vai fazer esse pastor morrer. Ele vai mostrar para todo mundo, sabe o quê? Que as mãos dele são poderosas para mudar qualquer cenário. Aí falei isso com um amigo lá, né, com esse amigo cantor. E aí eu lembro quando a gente estava comemorando 4 anos da igreja. E aí aquela coisa, aquela comemoração, o Espírito Santo, já viu quando tudo para? Tudo parou. E o Espírito Santo me lembrou daquela palavra de que 2 anos o pastor enlouquecia e abandonava o ministério. E Deus falou comigo, você já está há 4 anos e você está vivendo a melhor fase do seu ministério. Sabe o que aconteceu? Aquela igreja de 6 pessoas, hoje nós estamos na campanha de 1000 membros, 4 anos depois. Ah, pastor, mas você fez uma revolução lá. Não, foi o Senhor que fez naquele lugar. Aí um dia desse, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, por que você não escreve um livro contando um pouco da sua história? Eu falei, qual história? Não, de que você chegou com 6 pessoas e você não sabia nada, e a igreja está chegando a 1000 pessoas, já está plantando a segunda igreja agora. Nós vamos inaugurar a nossa segunda igreja agora no Pilar, sexta-feira. Nós estamos plantando e vamos para a terceira agora em Xerém. Ou seja, uma igreja que estava doente, que agora já plantou 3 igrejas, novas igrejas. Aí a pessoa falou, por que você não escreve um livro? Eu falei, porque ninguém vai comprar. Aí falou, ué, por que ninguém vai comprar o livro? Eu falei, ninguém vai comprar, sabe por quê? Porque o livro só vai ter uma página. Ela falou, mas como assim vai ter uma página? Eu falei, vai ter uma página e ela vai estar escrita assim, foi Deus quem fez. Ninguém vai querer comprar esse livro, o livro de uma página, sabe por quê? Não tem a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Você quer viver o extraordinário? Pare de ouvir os murmuradores. Comece a ficar mais atento à voz do Espírito Santo, porque Ele vai estar sempre potencializando a sua fé. Ele vai estar sempre te mostrando quem Ele é e o poder que Ele tem sobre a sua vida. Mas em terceiro lugar, o que nós aprendemos com o espírito de Caleb? Nós aprendemos que a confiança no Senhor nos fortalece. O verso 9, olha o que diz o verso 9 para a gente. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Olha o que Caleb está dizendo. Caleb, queridos, mostra para a gente que aqueles que têm o mesmo espírito que ele tinha, eles não se apavoram com os desafios da vida. Sabe por quê? O povo, eles olharam para o relatório dos espias. E sabe o que os espias estavam falando? Os espias estavam falando assim, olha, a gente não vai conseguir adentrar a terra. A gente não vai conseguir tomar posse da terra. Sabe por quê? Porque nós somos como gafanhotos na frente deles. Eles se viam como gafanhotos. Mas vocês perceberam o que Caleb falou? Caleb falou assim, nós devoraremos como se eles fossem pão. Já viram como é que é rasgar pão, devorar pão? Quando você faz assim, ó. Era exatamente desse jeito que Caleb via que ia acontecer. Era desse jeito. Queridos, nós precisamos aprender que a confiança no Senhor nos fortalece. Você precisa olhar para as adversidades da vida. Eu sei que não é fácil não, tá? Eu não estou dizendo algo para você que eu não tenho que trabalhar em mim diariamente, não. Mas a gente precisa olhar para os relatórios da vida, para os diagnósticos da vida, para os cenários da vida e falar, não, o Senhor está nisso. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Sabe por quê? Hoje em dia a gente recebe
um relatório médico assim, a gente já o quê? Poxa, tudo acontece comigo. Por que tudo acontece comigo? Todo mundo da minha família teve isso, vou ter também. Ah, é maldição hereditária. Queridos, maldição hereditária está no inferno. Esse negócio de maldição hereditária, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Não tem maldição hereditária. Ah, mas todos os meus familiares viveram, mas você não vai viver. Porque quando o diagnóstico chegar, você vai falar assim: olha, eu sei que esse diagnóstico, ele é verdadeiro, os médicos estudaram para poder lançar ele aqui, mas eu sei que existe o médico dos médicos e ele pode mudar esse relatório aqui. Quando um filho teu tiver rebelde, você pode falar, todo mundo fala, porque todos os jovens hoje são rebeldes. Olha, todos os jovens podem ser rebeldes, mas esse aqui é o escolhido do Senhor, desde o ventre. O Senhor colocou ele no meu ventre, o Senhor me deu esse presente e ele foi entregue para o Senhor. Ah, mas todo mundo adultera. Não, meu casamento não vai ser assim. Meu casamento vai ser um casamento para a honra e glória do Senhor. Ah, mas todo mundo depois de 20 anos de casado perde, o amor pela esposa. Não, eu vou viver 100 anos junto com a minha mulher, eu vou amar minha mulher e eu vou viver e vou desfrutar junto com ela de coisas extraordinárias. A gente não pode tomar posse do que o mundo está dizendo. Por quê? Porque a confiança no Senhor nos dá força, ela nos fortalece. Agora, é fácil? Não, mas é um exercício, você precisa confiar no seu Deus. É interessante que o povo que confia em deuses pagãos, muitas vezes, eles entregam uma adoração muito maior do que a nossa. Lembra dos profetas de Baal? Eles ficaram se cortando, ficaram pulando. Elias falou, cara, isso não serve de nada, vocês são um bando de bobão. Aí falou com Deus, uma para o Senhor, manda fogo e acabou com tudo. Esse é o nosso Deus, confiança em Deus. Provérbios 23, 7 vai dizer, porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Nós precisamos nos manter confiantes diante dos desafios da vida. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma aula disso em Filipenses 4:11. Sabe o que ele fala? De 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele finaliza dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas em quarto lugar, para concluir, o que nós aprendemos com o espírito de Caleb? Nós aprendemos que o que tem esse espírito possui uma visão alinhada ao plano de Deus. Pastor, como assim? Vocês lembram que Deus falou que Caleb tinha um outro espírito? Que Caleb seria o único que iria desfrutar da terra prometida? Pois bem, sabe o que aconteceu depois disso? Está aqui, ó. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, Caleb está com 85 anos. E ele vai para Josué e fala assim, Josué, você lembra da promessa de Deus para mim quando eu tinha 40? Josué, lembro. Pois bem, eu vim tomar posse da minha bênção. Eu fico imaginando Josué olhando para ele e falando, cara, mas tu está com 85 anos, passou muito tempo. 45 anos se passaram. Você está querendo tomar posse da sua terra prometida? Ele? Tô. Eu estou querendo tomar posse daquilo que Deus me deu. Eu posso te falar uma coisa, Josué? Eu estou me sentindo como se eu tivesse com 40 anos. Sabe o que ele está dizendo aqui? O tempo pode ter passado, mas chegou a hora de eu tomar posse daquilo que Deus me prometeu. E Deus me manteve bem para que eu pudesse desfrutar de tudo isso agora. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos a geração mais imediatista da história, mas Deus manda te dizer nessa noite para você acalmar o seu coração, porque Ele sabe o tempo certo de você desfrutar da sua terra prometida. Confie no seu Deus, você tem um pai que cuida de você.
E você precisa, a partir de hoje, sair por essas portas com esse mesmo espírito de Caleb para desfrutar da melhor fase da sua vida em nome de Jesus. Você recebe isso? Então dá um forte aplauso para Jesus, porque Ele merece. Caleb, ele suportou as pressões da vida, sim ou não? Ele suportou as pressões. O povo querendo viver algo diferente, o povo não querendo saber de Moisés, ele se manteve íntegro e ele suportou tudo. Existem bênçãos para aqueles que são íntegros e suportam as pressões da vida. Chegou a hora da maturidade espiritual ser a marca desse povo cristão de verdade. Se você é cristão de verdade, a sua marca precisa ser a maturidade espiritual. Pastor, como é que eu faço para ter essa marca da maturidade espiritual e aprender a confiar de verdade em Deus? Você quer saber disso? Então curve sua cabeça que eu quero orar por você. Curve sua cabeça que eu quero orar por você. E eu quero saber aqui quem hoje toma a decisão de viver um novo tempo. Quem hoje toma a decisão de viver uma nova história. Quem hoje toma a decisão de sair daqui para viver de fato todos os planos de Deus. Todas as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Você pode ter certeza disso. Deus não é homem para mentir. Se Ele te prometeu, vai acontecer. Pastor, eu tomo posse das promessas do Senhor. E hoje eu quero viver um novo tempo com Jesus. Você quer de verdade? Se você quer viver uma nova história com Jesus a partir de hoje, aí onde você está, repita uma oração comigo. Repita no seu coração assim, não precisa repetir em voz alta. Repita assim: Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura e muda a minha história a partir de hoje. Eu tomo posse das tuas promessas e o meu desejo hoje é viver os teus planos e sonhos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E eu oro em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça baixa e olhos fechados orando. Eu queria saber se alguém hoje aqui fez essa oração comigo dizendo que quer viver uma nova vida em Jesus. Uma nova história a partir de hoje. Se você orou comigo, levante bem alto uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu fiz essa oração hoje, eu quero viver uma nova história com Jesus e eu quero viver um novo tempo de verdade. Você quer? Aí onde você está, levante bem alto uma de suas mãos, eu vou orar por você. Alguém hoje fez essa oração pela primeira vez? Não, pastor, já fiz essa oração, já entreguei minha vida para Jesus. Mas hoje eu quero renovar minha aliança com Jesus. Eu quero viver uma nova história. Se você hoje volta, estava afastado, mas decide voltar, eu quero que você levante bem alto uma de suas mãos e eu vou orar por você. Alguém aqui sim hoje? Não? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esses 3 anos da Atitude Será Conosco. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?